O objetivo dessa aula é a gente reconhecer o domínio, contra-domínio e conjunto imagem das funções com exemplos práticos, tá? Primeiro a gente focando mais no domínio, tá? No domínio aí, e o contra-domínio de uma função é sempre aqueles resultados que a gente coloca aí para o x. Mas a gente vai ver aqui alguns exemplos, dois no caso, que um primeiro exemplo vai ser nessa parte, que é a parte 1 disso aqui, tá? A parte 1 dos exemplos práticos de conhecer domínio de função. Depois a gente vai ter a parte 2, tá? Mas eu vou fazer isso aqui em duas partes, porque eu quero detalhar bem, eu quero explicar bem, eu quero que ninguém fique com dúvida sobre isso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? Então eu já não vou começar com um exemplinho besta. Eu já vou começar com um exemplo bom, dois exemplos bons, tá? Para não ter dúvida, porque assim, se você não sabe achar domínio de função, esquece. Você não vai se dar bem com função de primeiro grau, de segundo grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica, porque você faz isso daqui em todas as funções, tá? Então eu sugiro que você sente aí na sua cadeira, que você pare tudo que está fazendo, presta atenção, aumenta o volume, pega um caderno, pega o lápis, a borracha, copia essas coisas aí e preste muita atenção. Olha bem, qual o domínio da função? F de x igual a 2 sobre x menos 3 quando x é menor que zero. E a raiz quadrada de 2x menos 3 quando x é maior ou igual a zero. Bom, então isso daqui é uma função, né, que tem partes, né? Eu gosto de falar assim, é uma função que tem partes. Se você atribuir valores negativos para essa função, ela vai ser, a função vai ser essa. Se você atribuir valores positivos para x, a função é esta, né? Então, ó, para a gente determinar o domínio dessa função aí, a gente tem que estudar dois casos, né? Porque essa função tem dois casos, a parte de cima e a parte de baixo. Então vamos começar aqui, ó. O primeiro caso aqui, a primeira parte, olha bem, presta atenção. Quando x é menor do que zero, então temos que a função que a gente vai estudar é essa daqui, 2 sobre 3 menos x. Por quê? Porque está aqui no enunciado, ó. Tá vendo? Quando x é menor do que zero, a função que eu vou usar é essa daqui. 2 sobre x menos 3. Então vamos lá. Se você observar essa função, ela é uma função que é uma fração, certo? Então, a gente tem uma restrição, né? A gente viu já, quem não assistiu o vídeo anterior aí, sobre o estudo do domínio, o contra-domínio e conjunto imagem da função, assista o vídeo anterior, que fala sobre o estudo do domínio. Lá a gente viu que quando a gente tem uma função assim, de fração, e a gente tem um x aqui no denominador, a gente tem que tomar um certo cuidado para que o nosso denominador não seja zero. Então a gente tem uma restrição aqui. Como que a gente faz para descobrir qual que é essa restrição? A gente bota a restrição aqui embaixo. Como faz isso? Ó, a gente pega o x menos 3, esse valor inteiro que está aqui embaixo tem que ser diferente de zero, né? Porque o denominador de uma fração não pode ser zero. Por quê? Porque a gente não consegue fazer esse tipo de divisão aqui, ó. 1 sobre 0. Se você dividir aqui, ó, 1 por 0, você vai pensar, como que é a estratégia que a gente faz para dividir um número? A gente se pergunta, que número multiplicado por 0 dá 1? Nenhum número, né? Por exemplo, 1 vezes 0 não dá 1. 2 vezes 0 também não. 3 vezes 0 também não. 4 vezes 0 também não. 5 vezes 0 também não. Então, ó, a gente não consegue, né? Tem infinitas possibilidades que a gente pode colocar aqui e
nenhuma chegar no valor que a gente quer. Então, por isso que a gente fala que não existe divisão por zero. Ok? Por isso a gente bota essa restrição aqui. X menos 3 tem que ser diferente de zero. Aí isso aqui, ó, vira uma equaçãozinha. Aí eu passo esse menos 3 para o lado de cá positivo, fica x diferente de 3. E aí, de fato, né, ó, porque se eu botar 3 aqui nesse x, dá zero, porque vai ficar 3 menos 3, né, ó. Se eu tirar o x, se eu for calcular o f de 3, vai ficar 2 dividido por 3 menos 3. 3 menos 3 é 0, vai ficar 2 sobre 0. E aí, não existe essa divisão. Então, ó, como o x é menor do que 0, então a restrição é que tem que ser diferente de 3. Então a gente vai ter aqui só x menor que 0. E aí eu vou chamar esse x menor do que 0 aqui, que é a minha condição, né, ó, essa condição que está aqui, de primeira equação. Então, o primeiro caso eu já fiz, que é a restrição, né, que a gente tem nesta parte. Agora a gente vai fazer essa parte aqui da raiz. Bom, se x é maior ou igual a zero, então a gente vai usar esta função, né? Ó, ele vem aqui denunciado. X maior ou igual a zero, a gente usa a função da raiz quadrada. Então, ó, vai ser raiz quadrada de x menos 3. Como isso aqui é uma raiz quadrada, a gente tem que lembrar lá do que a gente viu também no vídeo de reconhecer lá, de estudar o domínio de uma função. A gente viu que eu não posso colocar qualquer valor real aqui nesse x, né? Eu não posso colocar qualquer valor real. Por quê? Porque dependendo do valor que eu colocar aqui em x, eu vou tornar essa raiz negativa. E não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Raiz quadrada de número negativo é um número complexo, né? A raiz quadrada de número negativo existe, só que não existe dentro dos reais, né? Ó, porque se você calcular a raiz quadrada de 4, é um número que vezes ele mesmo dá 4, né? E esse número é o 2. Então, a raiz quadrada de 4, ó, é 2, porque 2 vezes 2 dá 4, ok? E a raiz quadrada de menos 4, né, é 2i, né? Eu nem vou me ater aqui muito porque que é 2i. Por enquanto, a gente está nessas aulas aqui de função para o primeiro ano do ensino médio. Aqui a gente estuda só até o conjunto dos números reais. No terceiro ano do ensino médio, vocês vão entender por que a raiz quadrada de número negativo é 2i, né? Um matemático chamado Rafael Bombelli que descobriu isso aí, tá? Mas não vamos se ater muito nisso. Então, raiz quadrada de número negativo não existe dentro dos números reais. Então, a gente tem que colocar a restrição aqui, né? Tem que achar qual é a restrição para que a gente não torne essa raiz quadrada negativa. Então, ó, eu coloco o valor que está dentro da raiz, que é o 2x menos 3, ó. 2x menos 3 sendo maior ou igual a zero, porque é essa a condição, né? A função, né, da raiz quadrada aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu pego o valor que está lá dentro e coloco. Virou uma inequação do primeiro grau, né, ó. Então, eu passo esse menos 3 para o lado de cá positivo, né, ó. Ficou 2x maior ou igual a 3. O 2 que está multiplicando o x passa dividindo, ficou x maior ou igual que 3 sobre 2. Então, quando o x for maior ou igual a zero, temos que o x tem que ser maior ou igual a 3 sobre 2, tá? Tem que ser 3 sobre 2. Então, a condição aqui desse segundo caso é que o x seja maior ou igual que 3 sobre 2. E do primeiro caso, o x tem que ser aqui, ó, menor do que 0, tá? Menor do que 0 e diferente de 3. Aí depois que eu coloquei aqui, ó, a minha primeira solução e a minha segunda solução, o resultado, né, a solução é dada pela união das duas soluções.
Então a gente calcula aqui a união, tá? Sempre vai ser isso. O resultado, quando a gente for estudar, né, o domínio de uma função, sempre o resultado vai ser dado pela união das soluções. No vídeo parte 2, a gente vai ver um exemplo, né? Vai ter um caso lá que a gente vai usar as duas situações. A gente vai usar primeiro a interseção, mas o resultado final é sempre a união. Mas lá a gente vai ver. Então eu pego aqui, ó, o primeiro caso, x menor do que zero. Então eu coloco aqui, né? Sempre eu monto o varal, né? A gente gosta de chamar isso daqui de varal. Então eu coloquei aqui, ó, a primeira solução é o zero, x menor que zero. Então, bolinha aberta no zero, bolinha aberta porque eu não estou incluindo o zero, né? Ó, é só menor que zero, não estou incluindo ele. Então, bolinha aberta, e aí eu pinto, ó, como é menor que zero, eu pinto todos os valores à esquerda do zero. A minha segunda aqui, ó, é o x maior ou igual que 3 sobre 2. Aí eu localizo aqui, ó, o 3 sobre 2, botei ele bem aqui, bolinha fechada, né, ó, porque pode ser maior ou igual, bolinha fechada, como é maior ou igual, então eu pinto todos os valores à direita do 3 sobre 2. E a união é eu juntar, né, o meu resultado final é a união, então eu junto essa parte que está pintada aqui da primeira equação, ó, e essa parte que está pintada aqui da segunda equação. Então, assim o domínio da minha função, ó, anotação de intervalo, colchete aberto, né, ó, virado para fora, do menos infinito até o zero, né, ó, do menos infinito até o zero, ou o domínio da minha função aqui, ó, x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que zero, ou o x é maior que 3 sobre 2. E, inclusive aqui, ó, nessa parte aqui, eu esqueci de colocar a segunda parte. Eu vou colocar ela aqui e eu vou explicar como que faz ela, que até a anotação de intervalo não é só isso. Essa primeira parte, ó, o domínio da função é igual colchete virado para fora, menos infinito e zero, colchete virado para fora. União com 3 sobre 2 e mais infinito. Bom, por que que é isso aqui, ó? Eu quero que vocês entendam isso daqui. Ó, essa primeira parte aqui, ó, menos infinito até zero, é essa parte aqui. Tá vendo, ó? Ele vem do menos infinito para no zero. Bolinha aberta no zero, então o colchete fica virado para fora. No menos infinito fica virado para fora porque o menos infinito não é um número, né? É uma ilustração, uma ideia. Então o colchete fica sempre virado para fora. E aqui no zero fica virado para fora porque eu não incluo ele. Aí eu faço união com a outra parte, né? Ó, que é o bolinha fechada no 3 sobre 2 e todos os valores infinitos, né? Maiores ou iguais a 3 sobre 2. Então eu faço união, né? Ó, colchete virado para dentro, porque eu posso incluir o 3 sobre 2 até o mais infinito, ok? A informação que estava faltando ali e a parte de conjunto aqui tá ok, beleza?